Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Júnior, eu sou líder de jovem aqui na Juventude Rumo, na PIB Tinguá. Estou aqui com meu amigo Elias. Tudo bem, Elias? Tudo. Tranquilo. Vamos iniciar o nosso podcast, que será uma série de 40 episódios, no qual nós estaremos aqui falando sobre este livro aí, que está pertinho do Elias ali, o 40 Dias em Gotham, que é do Eduardo Medeiros e da Meire Medeiros. A gente vai falar um pouquinho deles antes de começar também o podcast, um pouquinho mais sobre esse livro. E é muito bom ter vocês aqui com a gente para que a gente dê início ao nosso objetivo, que já estava no nosso coração há um tempo, estava no nosso coração esse objetivo já de ter um podcast da nossa juventude. E por que criar um podcast, né, Elias? Antes dessa ideia surgir, quando eu comecei a liderar a juventude, eu tinha um objetivo, primeiramente, de começar a trabalhar com as lives no Instagram da juventude. Esse objetivo se concretizou, nós começamos a fazer algumas lives. As lives foram muito produtivas para a nossa vida e para a vida de outras pessoas, daquelas pessoas que participam, né, que assistiram. A gente teve lives sobre ministério de louvor, né, ministério de adoração com a Sabrina, que é a nossa líder nossa ministra de louvor. A gente teve lives sobre missões, sobre redes sociais, como as redes sociais impactam na igreja, como a gente deve trabalhar. Nós que somos evangélicos cristãos, né, precisamos trabalhar o evangelho nas redes sociais também. Então, todas essas coisas que a gente foi trabalhando, esses assuntos que nós fomos abordando nas lives, foi despertando esse sentimento no nosso coração, esse desejo de ter um podcast para que a gente tivesse em uma plataforma como essa, para que a gente tivesse um pouco mais de tempo para trabalhar, um pouco mais de qualidade para expor o conteúdo. Então, está se concretizando hoje esse objetivo, a gente está dando o primeiro passo. Eu tenho certeza que está tudo na direção de Deus, porque a gente orou nesse tempo para que isso pudesse acontecer. E é muito bom ter vocês aqui com a gente, espero que vocês gostem. A intenção de fazer o podcast é exatamente expandir, o primeiro objetivo, expandir o Evangelho o máximo que a gente puder, com as ferramentas que a gente tem. Eu vou até falar aqui, né, a gente comentava antes que o próximo culto do Rumo, no dia 30, às 19 horas, é sobre metaverso, igreja e metaverso, que é mais uma ferramenta que vem, mais uma ferramenta virtual que está aí disponível para que a gente tenha acesso. E nós vivemos num mundo que nos obriga cada vez mais a estar inserido nesse universo virtual. Então a gente precisa levar coisas boas para esse ambiente virtual. Tem tanta coisa ruim na internet, a internet tem sido usada para tantas coisas ruins, e nós temos esse papel também de fazer a diferença com a palavra de Deus através das redes sociais. Então o podcast é mais uma intenção de levar o evangelho, de cumprir o evangelho também nessas plataformas, e levando até as pessoas, nesse tempo de pandemia, na qual muitas pessoas ficaram em casa assistindo os cultos através da internet, muitas pessoas foram alcançadas por Deus nesse tempo. Então, nós entendemos que existe uma necessidade de nós expor mais a palavra de Deus nas redes sociais para que muitas pessoas possam ser alcançadas. E tem um objetivo também, esse podcast, a gente mostrar a visão da nossa igreja, divulgar a visão da nossa igreja, o que nós fazemos aqui, a nossa juventude, como a gente trabalha, qual é a nossa visão. Isso é muito interessante também para que pessoas possam ser alcançadas, pessoas possam ser inspiradas, assim como nós somos inspirados por outras denominações, assim vamos dizer, né, por outras igrejas, por outros povos, né. A gente precisa também ter esse cuidado de inspirar outras pessoas com aquilo de bom que a gente tem, com aquilo de bom que a gente absorve, né. Fora que, né, Elias, participar de podcast nos obriga a ler mais, a estudar mais, a gente fica um pouco mais atento, então isso é muito bom, acrescenta muito na nossa vida e vai acrescentar muito na sua vida, se Deus quiser. Bem, depois dessa breve introdução, a gente vai orar para começar o podcast. Então, se você está aí assistindo, ora junto com a gente também. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estar na Tua presença, por o Senhor ter nos capacitado, nos colocado aonde o Senhor quer, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, para falar de coisas que vão acrescentar muito na nossa vida, nós temos certeza, Pai, porque nós colocamos o Senhor à frente em tudo que fazemos, Pai. E temos certeza que esse tempo que nós estaremos aqui trocando, meu Pai, algumas ideias, meu Pai, batendo um papo, que essas palavras que serão ditas, meu Pai, vão alcançar pessoas, Pai, vão fazer um bem para as pessoas que estão ouvindo, Pai. É isso que nós queremos, meu Pai. Queremos que pessoas sejam alcançadas, pessoas sintam vontade, desejo de estar próximo do Senhor, meu Pai.
Nós queremos realmente que o Senhor toque, meu Pai, vidas através desse propósito, meu Pai, desse objetivo, meu Pai, desse projeto que é o nosso podcast, Pai. Nós queremos que o Senhor, nós convidamos o Senhor a estar à frente desse processo, Pai, em todo esse tempo, que seja um tempo produtivo para a nossa vida, Pai. Nós pedimos e te agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Elias, o livro 40 Dias em Gotham é muito interessante porque esse livro que foi escrito pelo Eduardo Medeiros e pela Meire Medeiros, que é um casal, né? Eles são pais de um filho, um menino chamado Joshua. Eu conheci esse livro na conferência que estive, na semana retrasada, se eu não me engano, né? Até o tempo passa rápido, né? A gente fica meio esquecido das coisas. Mas a conferência que eu estive na semana passada, ou retrasada, não me recordo bem, eu comprei esse livro lá na biblioteca deles, conheci o trabalho deles, né? Do Eduardo e da Meire, através desse livro. Tem algumas outras biografias deles que é mais ou menos nessa pegada também, de universo de heróis, trazendo para uma perspectiva cristã. E esse livro, 40 Dias em Gotham, primeiro 40 por causa, exatamente isso, tem uma base bíblica para esses 40, né, para esse número 40. A gente percebe no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que existe ali homens que dedicaram esse tempo de 40 dias a Deus, para se achegar mais a Deus com um propósito na sua vida, seja jejuando, seja orando. E tem então esse tempo, esses 40 dias, que é uma base bíblica, mas que não é o número em si, mas o tempo que você dedica para se achegar mais a Deus, né? Nós estamos aqui nesse podcast dedicando um tempo a Deus, vamos dedicar mais ainda do nosso tempo a Deus durante esses 40 episódios do podcast. Então, que esse tempo ele seja um tempo de bênção na minha, na sua vida, Elias, que seja um tempo de bênção na vida das pessoas que estão assistindo, que desse tempo surja novas ideias, que Deus ele nos inspire mais, coloque mais ideias no nosso coração, na nossa mente, para que a gente possa crescer na graça e no conhecimento da palavra dele, e que a gente possa aplicar isso para o nosso dia a dia também. O Eduardo Medeiros, ele é doutor em História pela Universidade Federal do Paraná e especialista eu resumi aqui o currículo dele, né? Teologia Bíblica Medieval, Cultura Religiosa, Teologia do Antigo Testamento, Missão Integral, entre outras funções. Ele também tem o cargo de pastor, a responsabilidade de ser o pastor da Igreja Evangelho Quadrangular. A sua esposa, ela é especialista em Sociologia Política pela Universidade Federal do Paraná, e ela é também bacharel e licenciada em Geografia pela mesma instituição. Atualmente é ministra de Louvor e líder de célula, além de lecionar alguns cursos de liderança na Universidade da Família. Então, esse é a breve apresentação sobre os autores e a motivação, na verdade, de escrever esses livros, né, quando eles escrevem esse livro, é você usar como um devocional. A gente estava falando, né, Elias, antes de começar, que a gente pode usar como um devocional. Então, cada episódio, por quê? São 40 dias. Cada dia fala de um personagem. Por exemplo, hoje nós vamos iniciar falando sobre o Batman, com o tema desconfiança. Então, existe ali uma história sobre o personagem, que a gente vai abordar aqui, e existe um tema a respeito da sua personalidade. Aí tem outros dias, são outros personagens com outros temas. A gente vai até abordar alguns temas depois com vocês aqui, assim, só dar uma pincelada, para um spoilerzinho para vocês. Mas é isso, assim, é um personagem, um tema. Cada dia você pode utilizar como devocional. Eles até falam que você pode abrir o livro durante o dia. O meu devocional de hoje é sobre tal tema, e inspirado num determinado autor, e também tem um texto base da palavra de Deus, um texto bíblico, né? O texto que a gente vai ler hoje, que se encontra no livro de Salmos 116, versículo 11, que diz assim: dizia na minha pressa, todos os homens são mentirosos. Então a gente já entende aqui que existe um texto base dentro desse tema desconfiança, que é o tema que a gente vai abordar hoje sobre o personagem Batman. E aí traz para uma perspectiva bíblica também. Então, esse livro a gente pode trabalhar como um devocional, e a gente pode trabalhar numa célula, ou podemos trabalhar num podcast, uma série de podcasts, que foi a ideia que a gente teve para esse tempo. Então, Elias, esse capítulo que nós lemos sobre o Batman vai trazer aí a história desse personagem. Você pode até falar um pouco mais sobre esse evento, né, que acontece ali do Ra's al Ghul e com o pessoal da Liga da Justiça, que vai exemplificar essa questão da desconfiança no Batman. Mas a gente percebe que, antes de a gente entrar de fato
no ocorrido, que é contado no capítulo, a gente pode voltar lá quando surge o Batman, né? Quando os pais dele são assassinados. Fala um pouquinho pra gente desse momento, por favor. Pode-se dizer que o Batman nasceu ali, quando os pais dele morreram quando ele era criança. E antes de todo o preparo que ele teve, tudo isso de se vestir de preto, como ele meio que nasceu ali quando os pais dele morreram. Aí ele começou a se questionar, começou a estudar sobre tudo isso, foi aprender as artes marciais, investiu um dinheiro nos equipamentos para conseguir combater o crime em Gotham e assim que é o Se deu a construção do personagem, né? E é interessante, né, Eli, a gente falar sobre esse tema, porque, primeiro, assim, uma criança, no caso do Bruce Wayne, né, que é o que vai se tornar o Batman, que ali tinha uma ideia, porque quando a gente é criança e a gente tem uma família, assim, uma base familiar forte, a gente tem uma ideia muito diferente de mundo, né, e de família, né? E de repente isso, no caso da história do Bruce Wayne, do Batman, isso é desconstruído de uma forma muito rápida e muito, assim, inesperada, né, da parte dele, né? Quando seus pais são assassinados ali, imagina uma criança presenciar esse fato e depois ter que lidar com todos os sentimentos que vêm pós esse evento, né? Então, isso a gente pode entender que vai construindo essa questão da desconfiança nele, porque a gente estava falando antes que é engraçado, né? Engraçado não, a gente é terrível, né? Quando vai tendo toda a construção do personagem, quando ele continua sendo construído, quando ele conhece, na verdade no evento ali, né, da morte dos pais, ele já conhece o Alfred não, o Gordon, né? Que é o policial na época, não era nem comissário ainda. Quando ele conhece o Gordon, na verdade ali já existe um processo assim, ele está tentando descobrir o que aconteceu de fato, e quando ele começa a buscar essas respostas, é interessante que ele começa a esbarrar em um sistema e ele percebe que ele é só uma pequena peça dentro daquele sistema, né? E quando ele tem até um episódio que ele conhece, ele se depara lá com, primeiro assim, ele vai conhecendo os mafiosos que controlavam a cidade, e depois ele percebe, porque ele acha que aquele pessoal mandou matar o pai dele, mas depois ele descobre que tem a Corte das Corujas, que é uma organização criminosa que controla Gotham e tudo mais. Então a gente percebe que ele vai esbarrando, né? Ele vai esbarrando em um sistema muito poderoso e que ele percebe que ele é muito pequeno diante daquilo tudo, né? E não conseguiria resolver tudo sozinho. Tá além do que só meia dúzia de bandido assaltante, né? Também a parte do colorinho branco, né? Que toda a política de Gotham no geral é corrupta. Exato. Não é só, você acabar com esses menorzinhos aqui, esse pessoal pequeno que rouba assim, que pegou o telefone e acabou. Não é só isso. Tem todo aquele mecanismo em volta disso e infelizmente não tem muita coisa que mudar. Exato. Mesmo mexendo no alto, ainda assim. É difícil, né? É como você lutar diante de uma parede na sua frente, né? E mesmo ele tendo todos os recursos, talvez seja um ponto interessante a gente falar, porque mesmo com todos os recursos que ele tinha, né, dinheiro, a influência, o nome dele era muito forte, ele não consegue resolver os problemas, muitas das vezes ele tem dificuldade de encontrar resposta para o que aconteceu, né? Então isso tudo vai gerando, assim, dentro do personagem, a construção do personagem vai gerando um sentimento de impotência em muitos momentos. A gente vê o Bruce Wayne muitas das vezes com dificuldade de encontrar recursos para se encontrar, a partir desses recursos, encontrar as respostas para o que aconteceu. E mesmo quando ele encontra as respostas, ele tem dificuldade de resolver os problemas, porque é isso, ele esbarra num sistema muito maior que ele. E trazendo essa realidade de desconfiança para os nossos dias, para a vida real, né, porque a gente sabe que esse universo é um universo fictício, nem a cidade existe, né, Gotham é uma cidade fictícia, apesar de ter muitas semelhanças com o mundo. Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é Gotham, só que de dia. De dia, né? É isso. Iluminada com sol, tudo bonito, né? Que
Gotham é toda escura, coberta de nuvens, poluição. Embora o Rio de Janeiro também seja poluído, pelo menos é um pouquinho de sol suficiente para dar aquela enganada. Mas a questão, vamos dizer assim, política e de corrupção, ela acaba tendo as suas semelhanças com Gotham. Mas trazendo esse tema para a nossa realidade de confiança, a gente percebe, Elias, que dentro assim, da nossa vida, de todo o roteiro da nossa vida, existe muitos momentos no qual nós nos deparamos com esse sentimento de desconfiança, né? Seja a gente costuma falar muito sobre essa questão de faculdade, tudo mais. A gente é jovem e isso está mais aflorado na gente, né? Não que outras pessoas de outras cidades não façam faculdade, não é isso que eu estou dizendo, mas assim, esse processo inicial, né, que a gente vai fazer vestibular. A gente tem hoje na nossa igreja muitos jovens que estão fazendo vestibular, que estão para cursar prova do Enem, para fazer faculdade. Então, tem muita gente fazendo pré-militar, né? Então, todo esse processo inicial, quando você sai ali do ensino médio, você começa a se preparar para ir para a faculdade, todo esse processo ele traz muita desconfiança, né? A gente tem visto na nossa sociedade, na nossa juventude, né? Digo juventude, assim, nosso país, nosso mundo, né, de forma geral, a gente vê muitos jovens sofrendo de ansiedade, depressão, que são doenças que precisam ser tratadas, né? Mas muita gente sofrendo nessa fase da vida, né? Porque gera muita desconfiança, assim, muita pressão, né, Elias, para você alcançar os objetivos, para você chegar em uma universidade que acaba tendo uma concorrência muito grande. Você está fazendo faculdade, né, Elias? Estou fazendo arquitetura e urbanismo. Arquitetura e urbanismo. Como é que foi esse processo para você? Foi mais tranquilo ou foi mais dificultoso para você entrar na faculdade? Foi bem tranquilo para mim, porque eu tenho até, sabe, eu não esquento muito a cabeça com as coisas, eu sou mais tranquilo. Eu acho que uma das poucas coisas que me faz ficar muito nervoso é a questão de prazo. Eu tenho que pegar uma coisa num prazo e tá passando, aí aquilo ali eu começo a ficar nervoso, tentar pegar, sacar a parede, sacar alguém. Mas tirando isso, foi bem tranquilo. Tranquilo. Existem as exceções, né? Vamos dizer assim. É claro que às vezes a gente traz os nossos exemplos, a nossa realidade. A gente não pode generalizar isso, né? Mas assim, a ideia que eu tenho o nosso multimídia quer pegar água para você. É aquilo, né? Cada caso é um caso. E cada caso é um caso, mas a gente olha para o cenário, Elias, por exemplo, no meu processo de inicial, né, de ir para a faculdade, sair da escola e ir para a faculdade, foi um processo dificultoso, né? Primeiro que foi engraçado, na verdade, né? Algumas partes foram engraçadas. Hoje eu rio, assim, a gente fica rindo mas na hora que tu tá passando É difícil, dificuldade, difícil. Porque eu me planejei durante algum tempo para estudar TI e não consegui passar para a federal. E aí a minha segunda escolha, né, porque assim, TI, não consegui passar para a federal. Aí eu liguei, assim, não, parâmetro tem que ser lá o mais alto possível, né? Se eu estava tentando fazer numa federal, agora eu vou tentar fazer na melhor particular. Aí liguei para a PUC. Liguei pra PUC, né? Um morador de Belfort Roxo ligando pra PUC na época, quero estudar aí. Foi engraçado, né? Aí a menina falou pelo telefone, o preço da mensalidade, né? R$ 2.500 era a mensalidade, né? Aí, assim, isso só a mensalidade, né? Agora, se você estudar lá, morar em Belfort Roxo. alimentação, Exatamente. vida, né? Se você for morar lá no campus. Exato. Aí se não for morar tem o transporte. Vai precisar pelo menos uns 2, 3 anos fora metrô, que é mais fácil, né? Mais rápido de chegar. Era difícil, era desafiador, né? Mas assim, eu acredito muito nos processos que Deus nos permite passar na nossa vida. Então, aquele tempo, Deus queria algo diferente para mim. E aí a gente precisa ter maturidade para entender isso, né? Depois de um tempo a gente vai entendendo. Hoje, quando eu olho para esse tempo que eu passei, depois eu fui estudar biologia e me encontrei na biologia, encontrei ali o que eu amo fazer, o que eu amo estudar.
no início foi difícil porque tinha muita desconfiança, porque eu não queria estar fazendo aquele curso, não era a minha primeira opção. Então eu estava em um lugar que eu não tinha me planejado para estar. Isso gera desconfiança, gera medo, né? Gera insegurança. Então, naquele tempo eu fiquei muito preocupado, muito inseguro. Será que é isso mesmo que eu quero, que eu estou fazendo aqui? Eu queria estar em outro lugar. Isso foi gerando desconfiança. Então, a sua água chegou, Elias. Então a gente foi, assim, foi um tempo difícil, de muita insegurança, mas com o passar dos anos eu fui amadurecendo essa ideia de que eu estava realmente no lugar que Deus queria que eu estivesse. Eu comecei a gostar mais do curso, e hoje, quando eu olho para esse tempo, eu percebo o cuidado de Deus e o quanto que Ele me fez amadurecer, me colocando num lugar, em um tempo em que eu queria estar em outro lugar, me permitindo viver experiências novas na minha vida e mostrando para mim, ao longo do tempo, com o passar dos anos, que o plano dele foi perfeito para mim. Eu fiz biologia, depois fui para a Universidade Federal fazer mestrado e é muito lindo a gente ver o cuidado de Deus, né? Quando a gente se achega até Ele, Ele supre todas as nossas necessidades, e essa insegurança, ela vai sendo deixada de lado na nossa vida, né? Nesse tempo em que muitas pessoas estão deixando de viver novas experiências, né? A gente estava comentando sobre isso. Viver novas experiências, deixa de viver novas experiências por causa da insegurança, né? Pessoas que vivem traumas ou viveram traumas na sua vida e que deixam de viver boas relações na amizade, deixam de viver boas amizades, ou até conhecer uma pessoa para se relacionar de fato, né, para ter uma... Por causa de experiências passadas. Exatamente. E a gente vê isso, assim, pessoas deixando de viver essas experiências, e quando a gente abre a Bíblia e vai estudar um pouquinho, eu até guardei aqui um versículo, né, que é sobre isso, é sobre você colocar a sua confiança em Deus, né? Seja em qualquer área da sua vida, tudo que você vai fazer, né? O episódio, antes de ler o versículo, o episódio de hoje, que a gente está falando sobre o Batman, ele conta uma história, né? Você pode falar pra gente, Elias? Sim, é a história da Corte das Corujas, quando o Ra's al Ghul consegue acessar os planos de contingência que o Batman tinha feito contra a Liga da Justiça, para se algum dia eles se rebelassem, fossem controlados por algum outro vilão com controle mental. E nesse plano de contingência, assim, por exemplo, ele tem todas as fraquezas para acabar com todos os membros da Liga. O Arqueiro, por exemplo, que ele diz que é só imobilizar um braço, quebrar, por exemplo, que ele vai ficar inutilizado já praticamente. A Mulher Maravilha, você tem que botar ela num estado que ela fique lutando infinitamente contra alguém, ou um tipo de transe, alucinação, assim, um sono, e por aí vai. E aí o Ra's al Ghul consegue acessar esses planos. E eles começam, depois que eles conseguem contornar essa situação, eles votam para tirar o Batman da Liga. Aí acaba que o voto final ia ser do Superman. E antes mesmo do voto, da votação, ele se retira, já né? se retira. Se demite da Liga. Se demite da Liga. Já se demite da Liga. E é muito legal porque tem até um trecho do livro, uma frase que eles colocam no final de reflexão, que é assim: desconfiança te faz ficar isolado. Mais ou menos isso, né? Você pode ler eles pra gente? A desconfiança põe-nos de sobreaviso contra todo mundo. Exatamente. Então é muito interessante a gente falar disso, porque quando a gente não se achega a Deus, né, e antes vou ler até o versículo aqui, ó: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Salmo 125, versículo 1. Quando você não tem confiança em Deus, Você não confia em nada. em nada, exatamente, porque os nossos sentimentos, eles ficam assim instáveis,
né? Então, se a gente deixa de ter confiança muitas das vezes nas amizades, às vezes até na nossa família. Se você vai fazer uma prova, você não tem confiança de que você vai passar naquela prova. É claro que as desconfianças, elas são naturais da vida, né? Tem tudo que você vai fazer ali, principalmente quando você se sente incapaz de realizar aquela tarefa, gera desconfiança. Mas quando nós temos Deus na nossa vida, quando nós colocamos Deus à frente, essa desconfiança ela é minimizada, né? É igual a gente fala assim, poxa, servir a Deus é difícil, mas a gente tem Ele. E viver nesse mundo sem Deus é muito mais difícil, né? Então as dificuldades ela vêm na nossa vida, mas quando nós temos Deus, nós temos aonde recorrer, nós temos alguém para recorrer, nós temos um Deus que cuida, nós temos um Deus que a gente está passando por dificuldade, entende que é o processo permitido por Ele. Quando a gente não está próximo de Deus, a gente não tem base sólida, né? Então nossos sentimentos eles ficam muito vulneráveis e instáveis. Então, por exemplo, a gente vê dentro dessa ficção, né, dessa história do Batman, ele não tinha confiança. É até interessante porque eu lembrei daquele diálogo que ele tem no filme Batman vs Superman, quando ele está planejando roubar lá a kryptonita do Lex Luthor, né, para matar o Superman. E está conversando com o Alfred, e o Alfred fala, você vai pegar para destruir essa kryptonita, né? E ele fala, não vou destruir. E moral da história, ele queria pegar para usar contra o Superman. E o Alfred fala, mas ele não é o nosso inimigo. Você vai começar uma guerra? E ele fala, né, 20 anos e Gotham. A gente sabe que promessas não duram muito. Então ele apresenta ali uma experiência própria, pessoal dele, que ele não podia confiar nas pessoas de Gotham. Então ele usou a experiência, toda a vivência que ele teve dentro de Gotham, experiências ruins, de desconfiança, de corrupção e tudo mais, do que aconteceu com seus pais, e achou que o Superman podia também um dia se rebeliar contra a humanidade. Então ele queria cortar ali o mal pela raiz, vamos dizer assim. Então a gente vê que muitas pessoas na nossa realidade vivem isso, vivem essa realidade, né? De tentar cortar assim as experiências que poderiam viver pela raiz. Então você está criando uma amizade legal com alguém, aí você tem medo. Sim. Aí você, não, essa pessoa pode me decepcionar. Poxa, mas pode ser muito legal você conhecer essa pessoa. Não, mas lá atrás outra pessoa me decepcionou. E é isso, né, Elisa? A pessoa não tem nada a ver. Outra pessoa é exatamente isso. Outra pessoa que fez uma coisa com você e você está projetando isso na outra pessoa, sem que você não está conhecendo ela. Exatamente. Você pode estar perdendo uma grande experiência. Então, isso é um dos problemas da desconfiança, tem inúmeros, né, Elias? Mas é um dos problemas porque nós somos seres que precisamos nos relacionar com os outros, né? Jesus, quando ele passou por essa terra, ele se relacionou com muitas pessoas. Ele se relacionou com pessoas de pessoas muito diferentes uma das outras. E ele se relacionou com todas essas pessoas, né? Quando ele chega lá no poço lá para beber água, ele pede água lá para a mulher samaritana. E a gente sabe que existia ali uma divisão ali. As pessoas não se comunicavam, os samaritanos e os judeus. E quando Jesus chega ali, ele pede água para ela, um simples copo d'água. Ele não pediu para ser amigo dela, ele não pediu para ir na casa dela, ele só pediu um copo d'água. É claro que ele já tinha uma estratégia ali no coração dele, provavelmente, né? Porque ele conhecia todas as coisas. Tanto que ele revela, quando ela fala para ele, você sendo judeu e eu samaritano, você está falando comigo, né? E ele revela ali algo profundo da vida dela, né? Você já teve 5 maridos e o que tem hoje não pode dizer que é seu. Então ele começa ali mostrar que conhece ela, entendeu? Então Jesus quebrou esses paradigmas, né? E você vê ali que a mulher já estava cheia de ressalvas, né? A gente não pode conversar, porque existia ali um sistema, né, que fazia com que esses povos viviam separados, né? Mas Jesus mostrou para ela que eles não precisavam viver assim, né? Que ele era um homem diferente e que ele poderia acrescentar, e acrescentou coisas valiosas na vida dela, né? Então a gente não pode ser como a mulher samaritana, né? Tentar cortar as experiências pela raiz. A gente precisa viver novas experiências e, claro, buscando em Deus o discernimento. Deus, isso é bom para mim? Então me permite viver isso, esteja comigo, né?
mas nunca negar as coisas antes de viver. É claro, né? A gente está falando aqui de situações boas para a nossa vida, né? Que muitas das vezes, mas aquilo que não é bom, aquilo que vem para a nossa destruição, a gente precisa saber filtrar isso. Estar perto de Deus te faz enxergar essas coisas. Né, Elias? Deixa eu falar. Esqueceu. Mas vamos seguindo. E é interessante até, a gente estava falando dessa questão de desconfiança, de você cortar relações antes de iniciar ou conhecer alguém, ou talvez eu quero muito passar numa prova, mas eu tenho insegurança, tenho desconfiança de que isso vai realmente ser produtivo para a minha vida, se eu vou conseguir fazer isso. Quando a gente olha para a Bíblia e a gente vê a história de Paulo, que foi transformado por Deus, e assim, é uma figura marcante na história do cristianismo. Ele era caçador de cristãos, né? Isso, era alguém que caçava os cristãos e passa por uma transformação. Paulo era um homem tinha assim, muita influência, era muito respeitado, isso já antes dele ser transformado, e era um homem que tinha uma personalidade muito forte, né, muito corajoso, porque para fazer o que ele fazia precisava ser, né, era um homem muito estudado, né, era da Cidade Universitária de Tarso. E quando ele é transformado, Deus vai pegar todas essas características de Paulo e vai usar em prol do reino, né? Em prol do evangelho. E quando essas características são usadas, Paulo vai se tornando o que de fato se tornou, né, conhecido até hoje, pela forma que ele pregava a palavra de Deus. E você vê que mesmo se tornando essa figura, mesmo sendo chamado, você vê a humildade dele reconhecendo, né, eu sou o menor dos santos, eu sou o maior dos pecadores. Então era alguém que entendia que sem Deus, meu querido, não dá. Sem Deus, né, Elias, se você vai fazer uma prova, se você não colocar Deus na frente, a sua insegurança pode te vencer, né? Se Deus Qualquer coisa, né? Se você pedir encaminhamento. não pedir encaminhamento a Deus, né? Então a gente precisa ter isso no nosso coração, que a desconfiança ela vai gerar outros problemas na nossa vida que vão frear o nosso crescimento, né? Eu estava falando com Elias antes que o pastor da nossa igreja, o pastor Nelson, o nosso pastor, ele, assim, se eu pudesse definir ele em uma palavra, seria um homem de fé, né? Porque o nosso pastor, assim, ele é um espelho para mim de fé, né? De quem, assim, uma pessoa que vive realmente uma vida de fé, de confiar em Deus, que as coisas vão acontecer, que você precisa seguir, que Deus está à frente e que se for da vontade de Deus, as coisas vão acontecer na nossa vida. E essa fé, se nós aplicarmos ela na nossa vida, Elias, essa fé, ela, na verdade, ela vai não nos privar totalmente da desconfiança, mas ela vai se sobrepor a essas desconfianças, a essas inseguranças, né? Então a gente precisa viver buscando na palavra de Deus o aperfeiçoamento da nossa fé, o crescimento da nossa fé em Deus, não naquilo que Ele pode fazer, mas em quem Ele é, um Deus presente na nossa vida, um Deus que cuida. Então, que nos ama independente do que façamos, né? Então, a gente está indo para a parte final do nosso podcast, mas, Elias, a gente estava falando, antes de começar a gravar, a gente falava sobre essa questão, né? A gente está discutindo um universo que é fictício, né? De uma história que é muito conhecida por um personagem muito conhecido, um dos mais conhecidos, né? Mas a gente aqui quer trazer esse entendimento, esse assunto, né, e esse tema para a nossa vida, para que isso seja produtivo para a nossa vida, né? A palavra de Deus, como eu li aqui, ela fala que aqueles que confiam em Deus, no Senhor, eles são como um monte de Sião que não se abala, mas que permanece. Então, a gente precisa permanecer firme na caminhada que Deus nos chamou para fazer. No domingo passado eu até preguei aqui na nossa igreja e eu falava sobre chamado, né? Muitas pessoas são chamadas por Deus, mas elas têm dificuldade de atender o chamado por causa da desconfiança, né? Mas que a gente possa fazer como Paulo fez, né? Eu sou chamado por Deus, Deus ele
ele me chamou para cumprir esse propósito, mas eu entendo que sem ele não é possível. Que eu sou apenas um vaso ali na mão do oleiro, né? Como diz lá no livro de Jeremias. Então a gente precisa realmente entender que existe um Deus que está cuidando, que está nos colocando num caminho que a gente precisa seguir, né, Elias? Então, assim, busque em Deus a cura para essa desconfiança, né? Não seja como o Batman. Não pegue os segredos de seus amigos, né? Não, a gente tem segredos, né? Como matar os amigos. Os segredos de Estado, né? De guerra. Que podem gerar mortes. Então, assim, é até legal falar disso, de compartilhar coisas, porque na nossa igreja nós temos o 30 Semanas, que é um programa de assim, cura emocional, né? Nosso cameraman ali me revisou aqui, me ajudou nisso. Cura emocional. O multimídia. A gente tem uma plateia aqui atrás, gente. Mas, assim, esse programa eu estou fazendo pela primeira vez, já tem alguns anos na nossa igreja. E é um programa que tem me ajudado muito, porque nesse tempo a gente compartilha coisas da nossa vida aqui com os nossos irmãos, existe todo um sigilo ali para que essas informações não saiam dali. Então a gente tem nossos grupos de partilha, nós compartilhamos coisas que estão atrapalhando a nossa caminhada com Deus na nossa vida, ou até mesmo, por exemplo, a gente compartilha dificuldades de procrastinação, coisas que muitas pessoas vivem, né? Principalmente hoje que a gente tem isso aqui na mão, né, Elias? A gente sofre com isso, todo mundo procrastina um pouquinho, né? Então a gente precisa vencer isso para conseguir alcançar os nossos objetivos. A gente precisa trabalhar, estudar, crescer no ministério, crescer na nossa vida secular. A gente precisa vencer essas coisas. Então isso são uns exemplos que eu estou citando para vocês. Então são coisas que a gente compartilha que atrapalham o nosso crescimento. Então é um tempo muito bom que a gente fica junto, conversando, compartilhando situações. A gente conhece as outras pessoas, a gente coloca as nossas fraquezas à mostra para os nossos irmãos e nós oramos um pelos outros. E isso é muito bom porque quando nós vivemos contendo todas essas coisas, essas inseguranças dentro da gente, porque, por exemplo, às vezes você tem um problema na sua vida que você entende que é um problema que você precisa vencer e você não consegue avançar porque você sabe que você está errando naquele ponto. Não sabe por onde começar. Exato. Né? E aí, no 30 Semanas, a gente começa contando, compartilhando. Né? A gente começa, esse é o primeiro passo, começa a compartilhar. A gente começa a compartilhar as coisas mais assim, tranquilas, daqui a pouco a gente já está compartilhando coisas mais profundas e a gente vai se livrando daquele lixo, daquelas coisas que precisam sair da nossa vida. Né? Então, assim, é muito bom, você que não conhece esse programa, se na sua igreja não tem, procure conhecer um pouco mais sobre 30 Semanas. Na nossa igreja aqui na Pipitinguá a gente tem esse programa, tem algumas outras igrejas que também disponibilizam esse programa e tem o discipulado, Elias. O segundo capítulo, né, é sobre que é sobre lealdade, né? Lealdade. Então, sobre lealdade. Lealdade. Que a gente pode dizer que o Alfred foi praticamente Foi um pai pai, um discipulador, discipulador, alguém que cuidou do Bruce Wayne e do Batman, né? Então, a gente tem discipulado na nossa igreja também e é muito interessante porque quando a gente tem, eu particularmente quando converso com o meu discipulador, eu exponho para ele as minhas inseguranças, né? Geralmente, quando eu vou lá, compartilho com ele os meus medos, as minhas inseguranças, aquilo que realmente está me travando em alguma área da minha vida. É muito bom porque não é só uma conversa, existe oração, porque ele ora por mim, eu oro por ele, né? Eu oro pelas pessoas que eu acompanho, pelos jovens que eu acompanho. Então, existe um cuidado, e aí quando você vai compartilhar, vai conversar, Deus ele já iluminou o coração daquela pessoa, do seu discipulador, para que ele coloque as palavras certas para você. E aí você vai só trilhando o caminho, né? Exatamente. Então isso é muito proveitoso para a nossa vida. Então, assim, busque discipulado. Pelo menos isso o Bruce Wayne teve, né? Não foi falta de conselho, né? Não mate Superman! Eu não vou nem expor minha opinião pessoal aqui, já porque tava ele... desconfiando da pessoa que nunca trocou uma palavra na vida. Exatamente.
né? Ele criou uma imagem do Superman. Tudo bem que o Superman apareceu lá destruindo tudo para matar o General Zod, né? Mas isso não justificava ele fazer um pré-julgamento daquela forma do Superman. E esse episódio até, né, que ele acontece depois, já que já tem ali a Liga da Justiça, né? O episódio já de ele colher ali todas as informações, ali, os pontos fracos dos seus amigos. Então, Torre de Babel, né, Nathan? Então, gente, que a gente possa criar relações, se aproximar de Deus. Acho que esse é o passo, se aproximar de Deus, ter discernimento para entender quem são de fato as pessoas que Deus quer colocar no nosso caminho, né? Porque porque ele vai dizer para mim, para você, não, essa não é boa para você, não, essa aqui é boa para você. Ter discernimento em Deus e criar relações profundas com boas pessoas que vão acrescentar coisas boas na sua vida. E gente, exatamente. E Elias, não é só, tipo assim, quando Deus me entrega coisas boas, Ele não quer que eu guarde isso para mim. Deus, Ele sempre te entrega algo muito bom. Se Ele te chamou para fazer ministerialmente, para você desenvolver um trabalho, né, seja louvando, seja aconselhando, seja pregando, Ele está colocando isso na sua vida para você compartilhar. Ele entrega sempre para você pensando no outro também. Aí você passa para esse passa para o outro, e assim você vai cumprindo o Evangelho, né? Você vai espalhando aí o amor de Cristo, né? E as suas experiências com Cristo para as pessoas, né, Elias? Então é muito bom esse tempo que a gente teve junto, né, Elias? Muito legal. Aconteceu bastante problemas na produção, mas Espero que Deus sabe de tudo. Deus sabe de todas as coisas. Eu espero que esse tempo tenha sido bom para vocês. E espero ter vocês com a gente ao longo desses 40 episódios que vão ser baseados nesse livro. Agora faltam 39. Agora faltam 39, né? Estamos próximos, mas não queremos acabar não, estamos só começando. Não, agora no começo é muito. Quando a gente estiver no 39... Tá chorando já. Poxa, passou tão rápido. Mas aí a gente já tem a ideia dos outros, tá bom? Mas é isso, pessoal. São 52 episódios, porque a gente vai fazer 40 baseados no livro e mais 12 que serão mensais, né? A cada 4 episódios ou 5, dependendo do mês, se tivesse 5 ou 4 semanas, a gente faz um episódio ao vivo para responder perguntas, né, da galera. Então você vai juntando suas perguntas ao longo desse mês e depois você tem um espaço aberto nesse podcast extra para fazer perguntas. A gente vai estar aqui respondendo. A cada episódio a gente vai ter um convidado. E na semana que vem a gente vai ter... não vou falar não, melhor deixar para confirmar depois. Mas o próximo tema é lealdade, vai falar sobre o Alfred. Isso, e a gente vai estar aqui na semana que vem também com vocês. Então a gente vai orar agora para a gente encerrar esse tempo. Espero que tenha sido produtivo para vocês. Tenho certeza que Deus ele falou com a gente nesse tempo aqui. E são realmente ideias que vão acrescentar, vão dar bons frutos na nossa vida, para que a gente possa continuar aí disseminando o amor de Cristo pelo mundo. Amém? Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo aqui, a qual nós estivemos juntos, meu Pai, falando da Tua Palavra, falando de coisas que são produtivas para a nossa vida, Pai. Tenho certeza que o Senhor separou esse tempo para nós, o Senhor separou esse tempo, as pessoas certas para ouvirem, meu Pai, a Tua Palavra. E nós queremos, meu Pai, nosso desejo é que esse tempo aqui, meu Pai, as palavras que foram ditas realmente alcancem a vida de pessoas, Pai, que precisam ouvir essa palavra, pessoas que estão passando por momentos de desconfiança na sua vida, desconfiança em si mesmo, Pai, desconfiança nas suas relações, meu Pai, na sua família, no seu emprego, meu Pai, na sua vida, seja secular ou ministerial. Nós queremos, meu Pai, o nosso desejo do nosso coração é que esse tempo, que essa palavra, meu Pai, alcance pessoas, Pai. Nosso propósito aqui, Pai, não é ganhar fama, Pai. Nosso propósito aqui não é aparecer. Nós queremos realmente, Pai, fazer com que o Senhor apareça, Pai, que a Tua palavra apareça e que vidas possam ser alcançadas, meu Pai, pela Tua palavra, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. E amém. Obrigado, gente. Rumo!